Sejam todos bem-vindos a mais um encontro do nosso Clube do Livro TCC. Hoje falando sobre o capítulo 7 do livro TCC Teoria e Prática da Judith Beck. Hoje, por motivos de véspera de feriado, estamos fazendo o clube gravado, mas nem por isso deixaremos de interagir. Deixe teu comentário aqui me falando o que você aproveitou mais dessa aula, o que você achou. Deixe também o seu like e compartilhe aí com colegas e estudantes que tenham interesse em TCC e saber mais sobre esse livro, a terceira edição. Bom, vamos ao 7º capítulo, que hoje vai falar sobre a programação de atividades. No capítulo 7, a Judith Beck começa explicando o que são as programações de atividades dentro do tratamento. Ela explica que muitos pacientes, principalmente aqueles com quadros depressivos, com humor rebaixado, eles tendem a ter uma modificação, um impacto na sua rotina. Exatamente pela questão da tendência ao isolamento, pela questão da anedonia, de perder o prazer em atividades que antes eram prazerosas para aquele paciente. Então, a rotina acaba impactando e ele acaba se voltando para atividades que requer menos energia, menos gasto energético. Então, por exemplo, assistem mais televisão, acabam jogando mais videogame, ficam mais deitados a maior parte do tempo, mexendo na internet, sem muitas interações sociais e muitas vezes abandonando até mesmo atividades de compromissos, de obrigações, né? E então a Judith começa dando esse parecer, esse panorama dos pacientes que têm a sua rotina impactada, e ela começa a propor então que nos atendimentos seja passada a mensagem de que a programação de atividades seja uma tarefa a ser implementada dentro do processo terapêutico. E aí ela destaca um parágrafo onde ela diz que é importante que o paciente compreenda que é importante que ele passe a agir de acordo com os seus valores e não apenas de acordo com aquilo que ele gostaria de fazer. Isso porque nós sabemos que nos quadros depressivos existe uma tendência do paciente estar cansado, se sentir cansado e evitar muitas atividades. Mas, quando no processo terapêutico ele passa a se conectar novamente com os seus valores, é como se ele se sentisse novamente mais motivado a executar aquelas atividades, né? Para além da vontade dele, mas movido pelos seus valores. E aí ela diz, né, que provavelmente o paciente vai se sentir mais motivado depois de ter feito aquela atividade. Então, para que ele não se baseie na motivação prévia à atividade, mas que coloque essa expectativa da motivação e da sensação de bem-estar para depois da execução, aquela sensação que a gente sabe, né, de dever cumprido, de fazer o que tinha que ser feito, de conseguir superar a falta de vontade, a evitação que os quadros depressivos, por exemplo, e outros quadros também podem trazer, impactando a rotina desses pacientes. E aí ela então começa a trazer o conceito, a conceituação da inatividade, porque nesses quadros a inatividade é um sintoma muito aparente. Então ela propõe a importância da psicoeducação sobre a inatividade, para que o paciente compreenda como foi e como se mantém essa evitação das atividades que ele tinha anteriormente. Então ela faz uma conceituação trazendo aqui, deixa eu compartilhar com vocês para vocês verem também. Aqui. Então ela traz a situação, né? Então, por exemplo, o paciente pensa em fazer uma atividade, eu deveria ir na casa do fulano, eu poderia dar uma caminhada, né? Mas aí o pensamento automático vem. Estou muito cansado, não vou gostar disso. Não vai ser interessante, ninguém vai querer ficar comigo, passear comigo, não vou conseguir. Não tem nada que me faça sentir melhor. E aí essa própria
esse pensamento automático traz então as reações de tristeza, ansiedade, falta de esperança, e o comportamento está em permanecer inativo. E essa própria inatividade é responsável por fazer com que o paciente se mantenha com pensamentos negativos. Deixa eu ver se está enquadrado aqui para vocês. Se mantenha com pensamentos negativos, com o rebaixamento do humor, e acaba formando um ciclo, então, da inatividade. Então, dentro do modelo cognitivo, nós compreendemos que os pensamentos automáticos determinando o insucesso daquela atividade, ou mostrando para ele, evidenciando para ele o desânimo, a falta de vontade, ou que não vai dar certo, que vai ser um fracasso, que ninguém vai gostar da companhia dele, que de fato ele não é uma pessoa agradável. Tudo isso faz com que ele permaneça, então tem o comportamento da inatividade, e aí isso mantém as suas emoções negativas, que mantenha o comportamento inativo, que mantenha os pensamentos automáticos, e a gente sabe que esse ciclo aí se estabelece ao longo dos quadros depressivos. A Judith também traz para nós a conceitualização da falta de domínio ou prazer. Ela entende que nesse ciclo dos quadros depressivos existe o abandono de atividades, muitas vezes colocados por uma questão de desinteresse, de apatia, né? E exatamente essa sensação de não querer, não sentir vontade de fazer as atividades, a pessoa acaba se rendendo a ele, né? E aí ela propõe, então, que a conceituação ela possa ser revertida, né? Porque a partir do momento, então, que o paciente passa a conseguir programar uma atividade e exercer essa atividade e perceber novamente sensações de prazer, de bem-estar, reconhecer o valor numa interação social, por exemplo, né? Assim que ele se conecta novamente com os seus valores, entende-se então que os seus pensamentos automáticos eles serão confrontados com esta nova realidade, né, da ativação dele, e assim as suas emoções serão beneficiadas e também o seu comportamento tende a passar a ser mais ativo. E aí ela mostra para nós então aqui como esse ciclo também virtuoso aí no caso acontece, né? Que é esse daqui. Então ele aumenta a atividade, tem o reconhecimento desse aumento da atividade, com pensamentos positivos e aumento da esperança, tanto em relação ao seu tratamento, a melhora do seu quadro, quanto àquelas atividades específicas, né, que ele acreditava que não seria mais capaz, que não poderia fazer. E a Judith segue, então, falando sobre a programação dessas atividades. Essa programação ela deve considerar, como o princípio da TCC preconiza, a adaptação àquele indivíduo, né? Então, terapeuta, não vá tirar da sua bola de cristal as atividades que o paciente tem que fazer, né? E nem considere benéficas aquelas atividades que você pessoalmente gosta de fazer. E para isso, a Judith então sugere algumas alternativas para construir essa programação de atividades de uma forma colaborativa. E uma delas é você conhecendo, por exemplo, um dia típico do paciente. Quando você conhece esse dia, o que ele costuma fazer, mesmo que seja nessa rotina dele já impactada pela depressão, você vai conseguir analisar quais atividades ele tem se dedicado mais, quais atividades ele tem tido uma tendência a evitar, qual o histórico dele de interações sociais, de atividades prazerosas, de situações que deram certo anteriormente, que o paciente se sentia bem e que podem ser resgatadas para que essas atividades sejam inseridas nesse quadro.
E aí ela sugere mesmo, ali no livro ela coloca então um quadro mesmo de atividades, então separado pelos dias da semana e pelos horários também. Ela fala que muitos pacientes se sentem motivados a isso, né? Quando vem de uma forma organizada essas atividades. E ela chega a colocar então até por horários, mas aí ela faz menção novamente do alerta para que atentemos sobre a sobrecarga desse paciente, né? Que muitas vezes ele está numa condição completamente inativa e que se ele se depara de repente com uma rotina completamente estruturada que exija dele um esforço que ele não tem conseguido empregar, a chance da falta de adesão é muito grande. E ela então fala que alguns pacientes eles têm a tendência a não gostar de preencher essas atividades e de não se sentir à vontade com isso também. Então nós podemos adaptar ao indivíduo. Muitas vezes nós teremos que ter uma abordagem diferente com o paciente. Até ela cita aqui no capítulo que a Maria, né, aquela segunda personagem que ela traz, foi resistente no oferecimento das atividades inicialmente. E aí então ela propôs, primeiro de uma maneira geral, que a Maria fosse mais ativa, ficasse mais ativa nos próximos dias. Então inseriu dentro do plano de ação o aumento da atividade. Porém, a Maria estava muito desesperançosa sobre a eficácia dessa intervenção, porque de fato ela não se sentia motivada a essas atividades e muitas daquelas que estavam programadas ela já não via mais graça. E então entra uma parte um subtítulo aqui desse capítulo, que é exatamente quando o cliente resiste em programar as atividades. E aí a Judith propõe então a estratégia de que façamos a conexão do paciente com os seus valores, com aquilo que realmente é importante para ele e como esses valores são manifestos nas atividades do dia a dia. E aí ela propôs, por exemplo, para Maria que fosse feito um quadro, uma coluna com as coisas que fazem com que de fato ela se sinta melhor e outras coisas com que fazem ela se sentir pior e que isso ficasse num lugar visível. Então ela colocou ali coisas que me fazem sentir melhor: encontrar com os amigos, cozinhar, olhar fotografias, ter o meu apartamento limpo, planejar uma viagem. Então ela teria isso visivelmente exposto, assim como coisas que a fazem se sentir pior: ficar na cama, assistir TV demais, ficar sentada, não ser produtiva, ruminar o passado. Então a tendência do paciente, quando ele tem isso exposto e quando ele se percebe fazendo uma dessas atividades, por exemplo, que o fazem se sentir pior, que ele já pense na estratégia comportamental de inserir alguma atividade que traga mais bem-estar para o paciente. Então ela propõe essa atividade para Maria. E ela alerta, então, como eu disse, que seja feita a avaliação dessas atividades. Vamos lembrar que o paciente, quando ele está num quadro de alteração do humor, né, com um humor rebaixado, depressivo, enfim, ele provavelmente terá memórias que podem ser inexatas em relação àquela atividade. Então, por exemplo, proponho sair com o meu filho, passear com a família, enfim, talvez a memória que ela tenha dessas atividades não seja exatamente aquela que, de fato, a proporção do prazer seria se ela realmente realizasse essas atividades. Então, ela pode ter uma lembrança, né, uma previsão daquela atividade negativa e, de fato, a execução poderia trazer mais prazer. Então, o que a Judith coloca é que pode haver uma disparidade entre a percepção do paciente da atividade proposta, né, mesmo em termos do que já passou, do que ela já fez antes, e até mesmo uma previsão negativa, né? Se eu for, ainda que seja uma atividade que eu goste, mas eu acho que pode não ser legal, eu acho que não vai funcionar.
acho que eu não vou conseguir. Então, existe uma tendência negativa. Então, a Judith propõe uma estratégia também nesses casos, quando o paciente costuma fazer essas previsões negativas das atividades propostas. Então, ela também montou um quadro e listou as atividades propostas e pediu para que a Maria, naquele momento ali do atendimento, atribuísse uma nota do quão prazeroso ou funcional aquela atividade seria se fosse executada. Então, ali a Maria, ela disse que naquela perspectiva desanimada que ela estava, ela colocou ali a nota de 0 a 1, 2 no máximo para as atividades. Então, ela tinha uma expectativa bem baixa de que aquilo de fato funcionaria. E a proposta do plano de ação foi então que ela levasse esse quadro com as notas dadas e que à medida que ela colocasse em prática os objetivos traçados, que aí ela atribuísse logo depois uma nova nota para aquela atividade. E que aí então, na sessão seguinte, elas discutiriam sobre as notas atribuídas. E aí a gente conta então que de fato a Maria, ela teve um desempenho de notas superiores àquela previsão inicial. Então, quando ela executou as atividades, ela teve uma sensação, a percepção maior de prazer do que ela havia previsto anteriormente na sessão. Então, essa é uma estratégia muito legal que a Judith propõe. E outra proposta que a Judith faz, ela entra aqui mais no subtítulo do capítulo, colocando para nós a observação de como fazer a seleção dessas atividades, que tipos de atividades devem ser utilizadas como estratégia para esses pacientes. E aí, então, ela diz novamente, né, como eu já disse, para revisar um dia típico e a partir da revisão desse dia típico, que nós, terapeutas, possamos nos perguntar, considerar isso, né? Então, assim, ela coloca, quais são as aspirações, deixa eu colocar aqui para vocês também. Então, ela pede para perguntar ali, né? Para se perguntar, quais são as aspirações do meu cliente, que atividade que ele está fazendo demais, com que ele está gastando tanto tempo dele, quais atividades, pelo contrário, ele tem evitado, deixado de fazer ou feito menos, se ele tem tido um bom equilíbrio entre o prazer, autocuidado e experiências sociais, o que ele pode fazer que seja significativo e levará a uma emoção positiva a conexões e empoderamento, o que ele pode fazer que o ajude a tirar conclusões positivas, especialmente sobre si mesmos. Então veja que a seleção das atividades, elas são intencionais, elas têm uma função terapêutica, né? Então cuidado com a aleatoriedade assim das atividades ou a falta de objetivo específico, né? E ela coloca aqui também, pergunte-se também em que novas atividades o cliente tem mais probabilidade de encaixar, de realizar, né? De fato conseguir consumar isso. E então, a Judith coloca aqui, em um quadro, uma dica clínica, né? Ela tem, durante o capítulo, ela coloca esses quadros, e uma dica que ela coloca aqui no final é assim, quando o cliente não está no momento. É importante que o cliente dê total atenção à atividade em que está engajado. Caso se engaje em ruminação depressiva ou pensamento obsessivo, o mindfulness, estratégias de mindfulness, podem ajudá-lo a permitir que os pensamentos venham e vão enquanto ele foca a sua atenção na experiência imediata. Então, uma dica clínica que ela coloca aqui, né, é quando, mais uma vez, o paciente é resistente à execução dessas atividades, exatamente por se sentir distante disso, né? A depressão, os outros quadros que existe, esse impacto na rotina, o paciente normalmente costuma ruminar pensamentos negativos e isso acaba distanciando. Então, ela sugere aqui que possam ser utilizadas estratégias de mindfulness que vão ajudar o paciente a focar a sua atenção
no momento presente, né? Na execução daquela atividade específica. Então, não focando tanto a atenção nos pensamentos negativos, certo? Então, esse é um capítulo mais curtinho, mas não menos importante que os demais, onde ela apresenta essa importante estratégia para pacientes que demonstram impacto na sua rotina, através da evitação, principalmente, de atividades que antes eram prazerosas ou até mesmo de obrigação. E ela faz um resumo, então, final, relembrando de todos esses passos que nós acabamos de comentar aqui, e ela destaca sobre a importância de, mais uma vez, reforçar com o cliente sobre os valores, sobre a importância de se conectar com os valores nesse momento da retomada das atividades, para que ele priorize muito mais aquilo que é importante para ele e não só o que ele tem vontade de fazer. Eu acho que, no fundo, essa é uma lição, uma missão, um desafio para todos nós, né, que queremos viver de forma saudável, né, que não priorizemos tanto aquilo apenas que gostamos de fazer, mas aquilo que está conectado com os nossos valores e o que de fato importa para nós, certo? Gente, muito obrigada por ter acompanhado mais esse encontro. Semana que vem estaremos ao vivo com o capítulo 8, falando sobre os planos de ação, as tais tarefinhas de casa, né? Ana, que coisa mais chata, como assim? Sempre tem que ter tarefa, sempre tenho que cobrar tarefa, que coisa mais fechada, Calma, que semana que vem nós vamos conversar sobre isso e você vai entender de fato a importância dos planos de ação e como executá-los de forma que possa ser efetiva dentro do tratamento, certo? Gente, muito obrigada, um abraço para todos e até mais!